Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Estamos falando, né? Já tem 2 aulas que a gente está falando sobre esse tema. Estamos falando sobre direito à educação. E na última aula nós falamos sobre quem promove, quem paga a educação. Só que a responsabilidade pela educação mesmo, as aulas, o ensino, o conteúdo, ele é responsabilidade de 2 entes. Eles são a família e a escola. Por mais que o Estado ele tenha que promover a escola em si, o local, os professores, mas são os educadores, a escola, os diretores e a família quem realmente estão ali no dia a dia levando conhecimento para o aluno, para vocês. E aí, nós temos divididinho algumas obrigações de cada um, para que isso forme um cidadão crítico, consciente. O que é isso? Cidadão é todo aquele que pode votar, são as pessoas, a sociedade. E aí, nós queremos que vocês sejam críticos. Aquele que critica todo mundo, fala assim, não gostei. Não, o cidadão crítico é uma pessoa que consegue ver uma situação e raciocinar sobre aquilo, ter uma opinião sobre aquilo. Não é só gostei, não gostei. É gostei por quê? Não gostei por quê? É você entender os motivos. É você ter uma opinião é mais do que o sim ou não. Tinha um programa que eu assistia quando eu era criança, era o Castelo Rá-Tim-Bum. E a gente aprendia muito isso, de sim, não é resposta. Tinha outro também, que era da... É parecido com esse Luna, que tem agora, o show da Luna, era por quê? Era uma menininha que ela falava, porque sim não é resposta. E aí explicar o porquê das coisas, por que o céu era azul, por que as ondas existiam. E aí, vocês na escola, nós temos a missão de criar pessoas, adultos, formar adultos que pensem assim, por que disso? Por quê? Por que essa situação? Porque quando a gente entende o motivo das coisas, a gente começa a descobrir soluções para problemas. Se a gente entende por que aquilo está acontecendo, a gente consegue descobrir uma solução para resolver aquilo, para parar de acontecer, se for uma coisa ruim, né? Que coisa boa não precisa resolver. Vamos lá então. O papel da família no processo educacional. Vamos ler o texto junto? Vamos lá e aí a gente vai explicando, fica mais fácil. A família e a escola formam uma equipe. Com isso, é fundamental que ambos sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir. Um princípio é um norte, é um alvo. Por exemplo, aí na escola, aqui na escola, né, no Colégio Saber, nós somos um colégio cristão. Por isso vocês estudam filosofia cristã, por exemplo. Então, quais são os nossos princípios? Qual é o nosso objetivo? Ali, os nossos fundamentos, a nossa base na escola. São os princípios cristãos, os princípios bíblicos, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como nós mesmos. E quando os pais de vocês escolheram matricular vocês no Colégio Saber, foi porque eles concordam com esse princípio e então a escola e os pais concordam com o mesmo princípio e aí tem o mesmo pensamento. A partir daí, a gente trabalha junto para quê? Para que você possa crescer dentro desses princípios e que você possa se formar formar um cidadão que tem esse tipo de caráter. Só que aí foi o quê? De comum acordo. Eles viram que a escola tinha esse pensamento e aí eles viram que era parecido com o pensamento deles e aí por isso matricularam vocês lá. Entendeu? Vamos lá. Ressalta-se que, mesmo tendo objetivos em comum, cada um deve fazer sua parte para que atinjam o caminho do sucesso, que visa conduzir a criança e jovens a um futuro melhor. E aí entra a parte de cada um. Mesmo que a escola e os alunos tenham os mesmos princípios, cada um tem que fazer a sua parte.
Lá no colégio, nós queremos criar o quê? Cidadãos críticos, como eu já expliquei para vocês. Como isso? Por exemplo, tendo aulas de direito, tendo aulas de filosofia. Isso é para quê? Para abrir a mente de vocês, para que vocês possam compreender melhor o que está acontecendo ao redor. Por exemplo, quando a gente fala sobre essa lei de máscaras, que a gente tem que usar máscaras. Quando vocês têm aulas de direito desde criança, vocês já vão crescer entendendo o que é uma lei, entendendo por que as leis existem e entendendo o que vocês acham que é melhor ou o que é pior para vocês e é aquilo que vocês vão apoiar ou não. Então, quando você entende o que está acontecendo, você consegue formar uma opinião. Todo mundo tem uma opinião sobre as máscaras, mas vocês, por entenderem que isso é uma lei, vocês vão ter uma opinião, mesmo sendo criança, sabendo, é uma lei, se é uma lei, é uma obrigação. Por quê? Porque se a gente não cumprir, isso vai gerar um castigo. Esse castigo é chamado de pena. E aí, vocês vão cumprir com um tipo de medida educativa. Por exemplo, tem alguns estados que quem não usa máscara é multado. Então, vocês já compreendem isso quando vocês veem no jornal. Isso é o que? É o senso crítico, vocês entenderem. E aí, a partir daí, vocês têm a opinião de vocês. E aí já vai tendo uma opinião mais fundamentada, né? E aí, o que acontece? É uma via de mão dupla. Porque da mesma forma que a gente ensina lá, os pais têm que concordar com o que é ensinado. Para quê? Para que eles possam ajudar vocês na tarefa de casa, para que eles possam ajudar vocês tirando dúvidas ou alguma coisa no dia a dia. Porque o que a gente aprende na escola não é só para ficar na escola, é para aplicar no nosso dia a dia. E aí quem que tá com vocês no dia a dia fora da escola? Os pais, os responsáveis, né? Vamos lá. O ideal é que a família e a escola tracem as mesmas metas de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, propiciando ao aluno uma segurança na aprendizagem. Propiciando é a mesma coisa que proporcionar, dar a vocês, dar uma segurança de forma que venha criar um cidadão crítico e capaz de enfrentar a complexidade de situações que surgem na sociedade. Complexidade é a mesma coisa que dificuldade. Por exemplo, quando teve há uns 2 meses, teve a morte de um cidadão americano. Ele era negro e aí tava tendo um monte de manifestação sobre isso, falando vidas negras importam. Então, quando a gente... essa é uma das situações complexas, difíceis, que a gente vai ver no dia a dia. E quando a gente estuda num colégio que fala sobre bullying, que fala sobre racismo, os pais também têm calma. Os pais têm que ter mais ou menos o mesmo pensamento para que no dia a dia vocês possam ver a aplicação disso, a aplicação do respeito, a aplicação do cuidado com o próximo. E isso não tem que ser só ensinado na escola. Os pais compreendendo isso também, entendendo isso também, vão ensinar vocês dentro de casa sobre isso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Matérias para os próximos capítulos. Voltando aqui sobre os deveres da família. Aí o que acontece? Quando vocês têm esse entendimento, junto com essa criação, vocês vão saber lidar melhor quando vocês sofrem bullying ou quando vocês veem alguma situação de alguém praticando bullying com outra pessoa. Vocês vão saber lidar com essa situação, porque além do conhecimento trazido na escola, vocês vão ter a aplicação dentro de casa. Existem diversas contribuições que tanto a família quanto a escola podem oferecer, oferecendo, né? O desenvolvimento, ajudando no desenvolvimento pleno, completo, respectivamente, de seus filhos e de seus alunos. Alguns critérios devem ser considerados como propriedade para ambas as partes, como sugestões que seguem abaixo no texto. Vamos lá. Alguns exemplos
do que pode ser feito pela família e o que pode ser feito pela escola para que a gente possa ajudar você, aluno, a crescer da melhor forma possível, com o maior número de conhecimentos para a vida, tá bom? Família, vamos lá. As primeiras obrigações, deveres da família e o que elas podem fazer para contribuir. Selecionar a escola baseado em critérios que lhe garanta a confiança da forma como a escola procede diante de situações importantes. Então, os pais de vocês, quando eles vão escolher uma escola, é importante que eles olhem como que a escola reage quando o aluno desobedece às regras, como que a escola reage em situações como, por exemplo, vocês estão estudando sobre o bullying, em situações como essa, ou de acessibilidade, como a gente já viu, que são pessoas com necessidades especiais. Então, como que a escola reage diante disso? A escola dá esse acesso, a escola trata todos como iguais, né? Como pessoas que têm os mesmos direitos, ou a escola só rejeita. Então, é importante que os pais vejam isso. Dialogar, conversar, né, com o filho, o conteúdo que está vivenciando na escola. Vocês conversam com os pais de vocês? Quando os pais perguntam assim, e aí, como é que foi na escola hoje? Vocês falam assim, legal. Aí, bacana, bacana. Vocês ainda falam bacana? Legal. E aí, tipo, acaba aí, eles falam, não, sério, o que você aprendeu hoje? E aí você consegue passar pro seu pai, pra sua mãe, olha, eu aprendi isso, aprendi aquilo. E aí, contar pra eles, isso é importante, é uma das missões dos pais. É tá acompanhando o que os filhos estão aprendendo na escola. Então tem esse tipo de conversa. Quando eles chegarem conversando, puxando esse assunto, gente, é porque é dever deles. Conta de verdade o que vocês acharam de interessante. Não acredito que não teve nada de interessante na escola. Deixar o filho resolver por si só determinados problemas que venham a surgir no ambiente escolar, em especial na questão da socialização. Essa questão é um pouco complicada de explicar para vocês, porque é difícil, é uma situação em que o pai não queira ali tomar a frente, mas é importante que os pais conversem com seus filhos e os ajudem a resolver as situações, em vez de tomar a frente e resolver pelo filho. Por que isso, tia? Por que meu pai não pode ir lá e resolver por mim? Porque se o seu pai te ensina, te ajuda a resolver, o que vai acontecer? Quando surgir uma nova situação, você já vai saber se virar. Porque é isso que é importante, para você crescer um adulto que possa se responsabilizar, um adulto que saiba se virar na vida, é importante que você, criança, aprenda a resolver os seus problemas, na medida do possível, os pais acompanhando, tá bom? É importante que vocês contem tudo que está acontecendo para os pais de vocês. Por exemplo, na escola sempre tem um colega que você se dá melhor e aí se torna seu grande amigo, e tem algum colega que às vezes você não se dá muito bem. É importante vocês conversarem com os pais de vocês sobre o que está acontecendo no dia a dia na escola, porque às vezes é uma situação só de você conversar com um colega. Teve uma situação chata com um colega, ele te deu um apelido, chamou do nome que você não gostou. Às vezes você pode conversar com esse colega e falar: olha, eu não gostei disso que você me chamou. Ó, se fosse eu te chamando desse nome, você ia gostar? Pensa bem, se coloca no lugar. Não, vamos conversar direitinho. Não me chama desse nome não, que eu não gostei. Me chama pelo meu nome, ou me chama por um outro apelido que você goste. Não, vamos brincar, vamos ser amigo, eu acho que é mais divertido. E aí, às vezes, uma conversa desse tipo pode resolver o problema, e aí uma pessoa que você ia ficar talvez com a rixa e não querer ser amigo, às vezes se torna um dos seus melhores amigos. Vocês sabiam que isso aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês? Eu tinha uma colega que pegava no meu pé
E aí ela queria inventar apelidinho. E eu ia e falava, não, não, que conversa. E aí eu falava pra ela, não, meu nome é Gabriela. Não, pode me chamar de Gabi. Aí ela vinha chamar ela, não, chama de Gabi. E aí eu comecei a oferecer ajuda. Eu via alguma dificuldade dela, eu chegava e oferecia ajuda. E aí eu fui conversando. E ela se tornou uma das minhas melhores amigas na escola, durante o tempo que eu fiquei nesse colégio. Então foi uma situação. E os meus pais, eles sempre conversavam comigo e falavam que era melhor conversar. E aí eu sempre tentei ser amiga de todo mundo. E aí foi uma situação. Então é muito importante vocês conversarem com os pais de vocês sobre tudo que vocês estão vivendo, mas também tentarem resolver algumas pequenas situações como essa, tá bom? Vamos lá. Deixar. Tá. Valorizar o contato com a escola, principalmente nas reuniões e entrega de resultados, podendo se informar das dificuldades apresentadas por seu filho, bem como seu comportamento. A gente conversou sobre isso. É obrigação dos pais acompanhar o desenvolvimento do aluno. Mas, além de ser só uma obrigação, algo que foi imposto por lei e tudo, é também um dever. Os pais têm que estar acompanhando vocês, têm que estar indo nas reuniões, acompanhando o comportamento, porque no final das contas, quem vai educar em casa, ensinar, dizer o que é certo e errado mesmo, que vai ficar pro resto da vida de vocês, são os pais de vocês. Então, quando eles acompanham o desenvolvimento, acompanham como vocês estão indo, eles podem também ajudar, porque às vezes vocês estão tendo uma dificuldade, estão tendo dificuldade em alguma matéria, dificuldade de aprendizado, ou dificuldade de se socializar mesmo, de fazer amigos. E muitas vezes os pais, sabendo disso, eles podem tomar atitudes que podem ajudar vocês pro resto da vida de vocês. Por exemplo, estão tendo dificuldade numa matéria, os pais podem colocar vocês no reforço, tá tendo dificuldade de socialização, então os pais podem levar e colocar vocês talvez numa aula diferente, ou levar para conversar com uma orientadora pedagógica. Então, são atitudes que são tomadas pelos pais, só que aí os pais precisam estar acompanhando para saber o que vocês precisam. Vamos lá. Agora, as obrigações da escola. Cumprir a proposta pedagógica apresentada para os pais, sendo coerentes nos procedimentos das atitudes no dia a dia. O que é isso? Antes da gente começar o conteúdo, o que é ensinado para vocês? A gente faz uma proposta pedagógica. A gente mostra para os pais, tem um conteúdo, tem lá no site o conteúdo, quais são as matérias, o que vai ser ensinado para vocês em cada matéria. E aí é a obrigação da escola cumprir com isso, cumprir com o que foi prometido para os pais. Imagina, os pais vão fazer lá a matrícula de vocês e aí falam assim, olha, vocês, seus alunos, seus filhos vão ter aula de direito, vão ter aula de música, e aí chega lá na aula de direito e cadê a tia de direito? Não tem aula de direito. Então, fizeram o quê? Uma propaganda enganosa. Então, o que aconteceu? É obrigação da escola cumprir com o que eles prometeram. Se eles prometeram que vocês teriam aula de direito, vocês têm que ter aula de direito. Por isso que eu tô aqui. Proporcionar ao aluno liberdade para manifestar-se na comunidade escolar, de forma que seja considerado o elemento principal do processo educativo. Por isso que eu fico assim, o que vocês estão achando? O que vocês estão achando? Vocês estão entendendo? Vocês estão gostando? Isso eu quero o quê? Que vocês participem. Eu quero saber se vocês estão entendendo. Quando eu falo assim, façam uma pesquisa. O que vocês acharam disso? Me diga a opinião. Me responda isso e o porquê que vocês acham isso. Isso é o quê? Eu quero a manifestação de vocês. Eu quero que vocês mostrem o que vocês pensam. O que vocês entenderam daquilo. Porque é assim que vocês vão se tornar cidadãos críticos. Não que criticam só, mas cidadãos que têm uma opinião. Por isso que eu pergunto tanto a opinião de vocês. Por isso, coloca lá nos comentários, gente. Manda mensagem, manda sinal de fumaça. Diz aí o que vocês estão achando. Preciso da opinião de vocês. Receber os pais com prazer, marcando reuniões periódicas, ou seja, de tempos em tempos, esclarecendo o desempenho do aluno e, principalmente, exercendo o papel de orientadora mediante as possíveis situações que possam vir a necessitar de ajuda. Então, a gente tem
obrigação de marcar reuniões para estar mostrando para os pais de vocês como é que está o desempenho, o que a gente percebeu de vocês, para a gente tentar ajudar o aluno. As reuniões não é para a gente crucificar ou para a gente falar, pai, coloca esse aluno de castigo. Não, é para a gente mostrar o que está acontecendo para a escola e a família poderem ajudar o aluno da melhor forma. Eita, que o tempo está correndo hoje. Abrir a porta da escola para os pais, fazendo com que eles se sintam à vontade para participar das atividades culturais, esportivas, entre outras que a escola oferecer, aproximando o contato entre a família e a escola. Então as portas da escola estão sempre abertas e aí por isso que a gente faz eventos tipo o Dia dos Pais, Dia das Mães, a Festa da Família, a cantata de Natal, entre outros eventos que a gente faz, a contação de histórias. Tudo isso é para que a família possa participar do dia a dia escolar de vocês, para que a gente possa estar junto nessa jornada que é criar o cidadão com um pensamento crítico, com a sua própria opinião. É de extrema importância que a escola mantenha professores e recursos atualizados, propiciando, oferecendo, né, uma boa administração de forma que ofereça um ensino de qualidade para os seus alunos. Então a gente tem que estar falando da nossa Constituição de hoje, de 1988. Não adianta a gente ficar preso só lá no passado. A gente tem que falar sobre o dia a dia, sobre o que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, vamos lá. É obrigação da escola fazer isso, está atualizado. A parceria da família com a escola sempre será fundamental para o sucesso da educação de todo indivíduo. Portanto, pais e educadores necessitam ser grandes e fiéis companheiros nessa nobre caminhada de formação educacional do ser humano. Então, sempre que os pais tiverem alguma ideia, alguma coisa que possa contribuir, que possa ajudar nós professores, ajudar a escola, nossa, é mais do que bem-vindo esse pai, essa ideia. Sempre que tiver alguma crítica construtiva, falar, olha, o meu filho chegou falando de tal aula, eu acho que seria mais interessante dessa forma, chegando, dando uma ideia de um conteúdo, de algum tema. Isso é mais que bem-vindo, porque é um trabalho em equipe. Atividade, então, eu quero que no seu caderno você faça uma lista de alguns momentos que você mais gosta de compartilhar com a sua família em relação à escola. O que você faz em relação à escola que você gosta de compartilhar? Fazer os deveres de casa ou alguma apresentação. Fazer as apresentações. Nossa, eu acho a cantata de Natal de vocês tão linda. E é um momento da escola com a família. Então, cite algumas coisas que você faz que é em relação à escola e à família que você goste. E aí depois eu quero que você escolha uma dessas situações e faça um desenho bem bonito pra mim, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.